Então, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Eu acho que toda igreja tinha que estudar, sabe? E botar em prática. Se você colocar a primeira carta de Paulo aos Coríntios em prática, você vai errar muito pouco na condução do povo, no ensino do povo, para eles aprender a enxergar as coisas que estão acontecendo, eles aprenderem a pensar e questionar, sabe? E eu vi um pastor dizendo, daqueles pastor de 1800 e pouco, sabe? Que ele falou que os pastores não gostam de pregar a carta de Paulo aos Coríntios porque aumenta muito a responsabilidade dele, sabe? Quando ele começar a pregar isso, ele tem que colocar em prática. Se ele não colocar, o povo vai questionar e vai questionar até o ministério dele. Tem muita coisa na igreja que Paulo não aprova nessa carta. A gente vai chegar lá no capítulo 13, 14, por aí, você vai ver que ele começa a falar sobre a ordem do culto, sobre como se comportar dentro da igreja, sabe? Aí a coisa costuma pegar. Esse capítulo 3, especificamente, ele fala sobre a imaturidade do corpo de Cristo. Do versículo 1 ao 4, fala sobre carnalidade e maturidade. Paulo chama os coríntios de carnais e crianças em Cristo, porque a inveja e divisões demonstram comportamento mundano, não espiritual. Do 5 ao 9, o crescimento vem de Deus. Ministros são apenas cooperadores. Plantar ou regar nada é, pois Deus é quem efetua o crescimento. O alicerce e a construção, do 10 ao 15. Jesus Cristo é o único alicerce. A obra de cada um na igreja será aprovada pelo fogo. Apenas obras baseadas na sabedoria de Deus, ouro, prata, pedras preciosas, subsistirão. O verso 16 e 17. A igreja como templo. Os cristãos são santuário de Deus, habitado pelo Espírito Santo, e não devem profanar essa união. Sabedoria humana versus sabedoria divina, do 18 ao 23. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. A divisão por líderes é tolice, pois tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, esse capítulo chama a unidade, ao foco em Cristo e à responsabilidade na edificação da igreja. Então, vamos ler o capítulo 3. O título do capítulo na minha Bíblia lá é Cooperadores de Deus. E do 18 em diante o título é Sabedoria Humana Sem Valor. Vocês vão notar que ao longo da carta, alguns temas Paulo vai repetindo, sabe? Tem coisa que ele falou no capítulo 2 que está falando aqui de novo. E ao longo da carta ele vai repetindo algumas coisas. Eu acho que a intenção é fixar, sabe? A pessoa guardar aquilo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões mundanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram,
e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com letra maiúscula aí, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esta sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, Apolo, seja Cristo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Então aqui o Paulo chama a gente para nos alertar da necessidade de ter um crescimento espiritual, sabe? Ele estava lamentando quando ele falou que eles eram de crianças espirituais. Ele não estava criticando, nem reclamando, ele estava lamentando. Eu queria dar para vocês um alimento mais sólido, mas eu não pude, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda são mundanos, vocês ainda estão tendo questões tolas como fulano de tal é melhor, o fulano de tal é melhor, eu prefiro fulano de tal, a igreja tal é pior, a igreja tal é melhor. E quem entra nessa discussão de coisas terrenas acaba perdendo o foco no crescimento espiritual, acaba não se engajando no exercício da disciplina que precisa ter para ter comunhão com Deus. E o versículo que ele soltou aqui no meio do capítulo aí, que foi o 16, vocês não sabem que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É um versículo que Paulo escreveu pela primeira vez aqui no capítulo 3. E vocês sabem da história, o Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e o Estevão foi apedrejado porque ele disse que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Se você for olhar o tempo do ministério de Jesus e o tempo pós-ministério dele, o tempo dos evangelhos, comparando com o tempo dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o mesmo antagonismo que havia entre Jesus e os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote na época, foi o mesmo problema
que os cristãos remanescentes, né, os que permaneceram firmes depois que Jesus morreu e foi assunto ao céu, foi o mesmo problema que eles tiveram que enfrentar. Eles tiveram que enfrentar essa dicotomia entre o templo físico e o templo espiritual. Parece que não houve muita luz entre as pessoas na época. Elas estavam vivendo o novo de Cristo, estavam vivendo a salvação do Novo Testamento, estavam sabendo que o Espírito Santo já estava habitando nelas e que elas eram templo do Espírito Santo. Estavam tentando se conscientizar disso, mas ainda estavam agarrados às tradições do tempo de antes de Jesus morrer. Que antes de Jesus morrer, era a tradição judaica que prevalecia, eram as sinagogas que prevaleciam, eram os templos, todos, desde o começo da caminhada de Deus com o povo judeu, eram os templos que prevaleciam. Deus tinha um lugar para se apresentar, Deus tinha um lugar para se mostrar e para se relacionar com as pessoas de maneira simbólica. As pessoas conseguiam acreditar que Deus estava ali entre os querubins em cima da arca. E agora elas tinham dificuldade de acreditar que Deus estava dentro delas, através do Espírito Santo, que foi derramado no Pentecostes, que foi o cumprimento da profecia que disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E foi o cumprimento da promessa de Jesus quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Mas eu vou enviar um Consolador que vai habitar em vocês e que vai ensinar para vocês tudo que eu tenho dito para vocês. E fazer vocês lembrar de tudo que eu falei. Então, a tradição religiosa arraigada na vida deles dificultava mergulhar nessa novidade do Evangelho, sabe? Dificultava assumir a intimidade com Deus sem muito ritual, sem muito local. Quando Jesus se encontrou com a samaritana, o que ele falou com ela? A pergunta que ela fez. Alguns falam que a gente tem que adorar nesse poço de Jacó, outros falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. E tu, onde que diz que a gente tem que adorar? A resposta de Jesus para ela: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então deixou de ser um local, passou a ser espiritual. Deixou de ser punhado de ritual, passou a ser comunhão, intimidade, relacionamento. Quando Jesus falou: se você abrir o coração, eu vou entrar. Ele não estava brincando, ele falou sério. Que depois que ele foi, o Espírito Santo veio e entrou naqueles que obedeceram, foram lá para a reunião lá de orar, para receber o Espírito Santo, que acreditaram que seria possível aquilo, enquanto Jesus estava falando. Depois que Jesus subiu, a boa notícia deu uma enfraquecida. Eles defenderam Jesus com unhas e dentes, defenderam a ressurreição de Jesus com toda a sua vida, com toda a sua fé, defenderam o evangelho que Jesus pregou, dando o melhor deles. Pregaram o evangelho, batizaram as pessoas, aprenderam a fazer o que Jesus mandou eles fazer, mas esqueceram desse detalhe: nós somos o templo. Esqueceram desse pequeno detalhe que talvez tivesse mudado toda a história do cristianismo até hoje. Talvez tivesse sido muito diferente. Você pode observar que os avivamentos que aconteciam, não aconteciam porque as pessoas estavam no lugar. Estavam num lugar, né? Acontecia porque as pessoas se reuniam para orar. As pessoas se reuniam para conversar com Deus, para buscar comunhão com Deus, para pedir misericórdia de Deus, para interceder pela nação, pelo povo, para interceder pela libertação das pessoas que estavam escravizadas pelo sistema mundano que Paulo combate. Vocês ainda são mundanos. Vocês precisam deixar de ser mundanos. Vocês precisam se tornar espirituais.
vocês continuam carnais, vocês continuam lutando carne contra carne, escolhendo carne no lugar do Espírito. Vocês precisam acordar. E essa luta de Paulo, ela foi longa. Ele sempre cutucava as igrejas todas para ver se elas acordavam para isso, sabe? O Paulo, ele não teve o contato direto com o Jesus físico, mas ele era muito sábio, ele era muito estudado, ele conhecia a fundo a tradição judaica, e aquele encontro dele com Jesus marcou ele de tal maneira que ele percebeu que a coisa tinha mudado, sabe? Ele percebeu que era diferente, agora é diferente. Teve lá o Pentecoste, os apóstolos, as pessoas que estavam lá receberam o Espírito Santo. Quando Ananias e um outro lá oraram por ele e puseram as mãos sobre ele para ele receber o Espírito Santo, e ele recebeu o Espírito Santo, e ele mergulhou na nova etapa de relacionamento com Deus. Ele mergulhou naquilo que Jesus queria que fosse, aquilo que Jesus determinou que fosse. Jesus deve ficar muito triste quando ele olha para a terra e vê que muito do que ele ensinou se perdeu, continuando agarrado na tradição mosaica, agarrado na tradição judaica. Tem gente até que faz caravanas para Jerusalém para ver se sente a presença de Deus lá, andando pelos lugares que Jesus andou, andando de barco sobre as águas lá de Genezaré, imaginando Jesus andando ali, e Pedro andando também. É continuar preso ao passado do Evangelho, quando o Evangelho não tinha nem fim, quando o Evangelho era promessa, quando o Evangelho era futuro. Jesus veio e virou o presente, e depois de Jesus, o futuro do Evangelho é o Espírito Santo em nós. Paulo alerta muito para isso, sabe? E ele fala para a gente não deixar de prestar atenção do jeito que a gente vive, o que é sabedoria humana, o que é sabedoria divina, o que é carnal, o que é espiritual, o que leva a gente para a intimidade com Deus e o que leva a gente para o ativismo religioso. O que leva a gente para conversar com Deus no local secreto e o que leva a gente para participar de moveres e de movimentos que são todos abençoadores. Aqueles encontros que a gente participou foram abençoadores na nossa vida. Aqueles retiros que se faz, alguns são muito abençoadores, outros são movimentos que a pessoa vai lá e se empolga, papapá, pula, grita, papapá, volta com a bateria carregada, daí uma semana acabou a bateria e não tem outro carregador. É esse aí que é o problema. Os moveres, entre aspas, baseados em técnicas, baseados em locais, baseados em fazer isso, fazer aquilo outro, levam a gente a ficar dependente dos moveres, ficar dependente dos locais, ficar dependente de pessoas. A gente precisa aprender a ser dependente do Espírito Santo. A gente precisa acreditar que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento, que aquilo que a gente aprendeu, se não estiver 100% alinhado com o que a Bíblia diz, é tolice. Deus olha e fala: o que é isso, menino? O que é isso, menino? Você não vai crescer, não? Que hora que você vai poder comer um churrasco comigo? Você está comendo leitinho até hoje, tomando uma madeira. Que hora que você vai acordar? Que hora que você vai parar de olhar em volta e olhar para dentro? Que hora que você vai parar de conversar com todo mundo e conversar comigo? Esse é o grito do Espírito Santo dentro de nós. Que hora que você vai fazer isso, fazer aquilo outro, correr atrás daqui, atrás de outro, e vai parar para me sentir, para me ouvir, para falar comigo? Que hora você vai fazer isso? Você vai ter crescido quando você aprender a caminhar com Jesus, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação que você está vivendo. Você não pode nunca esquecer também daquele conselho de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, que a gente precisa apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. A gente aprender a enxergar as coisas com a razão, mas viver o Evangelho com a fé. Se você usar a razão para discernir, pedir para o Espírito Santo clarear a sua mente, para você que tem a mente de Cristo entender o que está acontecendo,
ao seu redor, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento para se aproximar de Deus, caminhar com Ele do jeito que Ele quer. Eu quero você caminhando ao meu lado. Aliás, você não precisa caminhar ao meu lado, você precisa saber que eu estou caminhando dentro de você. A minha tristeza, quando eu vejo o que está acontecendo no Evangelho, é essa dicotomia aí que não acabou, sabe? Tinha que ter acabado, tinha que ter acabado. Tem algumas pessoas que estão entrando nessa discussão aí, sabe? Provocando o sistema estabelecido para ver se dá uma sacudida no povo, para o povo acordar e o povo se voltar para o Espírito e afastar da idolatria gospel, afastar da dependência de líderes, sabe? Afastar dos gurus da vida e se agarrar em Deus, se colar no Espírito Santo, falar, vamos junto, porque Ele está chamando, vamos junto. Por que as pessoas não conseguem se desprender das amarras da religião para abraçar a intimidade com Deus? Isso aí me entristece muito. Tem muita gente que está se entristecendo com isso, tem muita gente que está se revoltando com isso, e as pessoas que estão rompendo com o sistema estão sendo consideradas rebeldes, consideradas desigrejados, só que não tem jeito de você desigrejar quem é igreja, não tem jeito de você tirar da igreja quem se tornou igreja, e quem tem consciência que ele é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nele. A minha oração, sempre que eu converso com Jesus, e às vezes eu converso num longo silêncio, é para Jesus despertar, sabe? Desperta, tu que dormes e não sente, Cristo te esclarecerá. O meu sonho é que cada um de nós aqui cresça nisso, sabe? Cresça nessa consciência e nesse entendimento que nós somos templo. A sabedoria humana nossa vale nada. A tradição que nos foi ensinada, que nós somos criados nela, não tem nada que seja realmente indispensável na comunhão com Deus. A comunhão com Deus requer apenas o coração aberto, a mente livre, a vontade de obedecer e a vontade de andar junto. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida do apóstolo Paulo. Ele tentou, Senhor, tentou fazer com que o seu evangelho continuasse do jeito que o Senhor ensinou. Às vezes ele ficava bravo. Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que eu prego, seja anátema, seja maldito. Ô papai, e a gente continua aí, 2000 anos depois, na mesma turbulência espiritual, na mesma dificuldade de abraçar o Senhor, de fazer como João, encostar a cabeça no teu ombro para ouvir o teu coração. Ah, papai, mexe dentro do coração nosso. Faz uma revolução na nossa mente, que a nossa mente seja totalmente cativa ao teu Espírito, que o nosso coração seja totalmente submisso à tua vontade, Pai. Que nós possamos viver a condição de tempo onde o Senhor habita. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja entronizado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.